devendo, né, que a gravação da primeira ficou muito ruim. Então, vamos ver agora com calma, vocês vão ter essa aula disponível aí no YouTube para vocês estudarem, reverem, quantas vezes vocês quiserem. Vou iniciar a apresentação aqui. Vamos lá começar a olhar para o caule. Então, esse é um vídeo que a gente viu na aula de raiz, mas eu gosto que vocês prestem muita atenção, vendo aí a radícula do embrião desenvolvendo, né? E ao contrário, surgindo aí o caulículo, né? Que ele cresce ao contrário, né? A raiz cresce em geotropismo positivo, o caule, geotropismo negativo. Então, o caule, como eu já adiantei, tem geotropismo negativo. Então, ele não cresce em direção ao solo, ele cresce para cima, cresce em direção à luz. O fototropismo do caule é positivo, mas o geotropismo é negativo. O caule, ele é todo segmentado. Então, se você pegar qualquer caule e for examinar, você vai ver que ele tem marcas, tem regiões. Essas regiões chamam-se nó, entrenó, e as gemas são as regiões que a gente vai encontrar no caule. Então, vamos olhar para essa figura aqui. Então, acompanhe o cursor nessa plantinha. Eu estou olhando para o caule, aqui eu tenho uma marca, aqui eu tenho outra marca, mais acima outra marca. Cada marca dessa é onde tinha uma gema. Essa gema, aqui tinha uma gema, que é o tecido meristemático, a gema desenvolveu um ramo lateral. Aqui é a mesma coisa, outra gema desenvolveu outro ramo lateral. Aqui outra gema desenvolveu outro ramo lateral. Pode desenvolver folhas, pode desenvolver flores, inflorescências. Na ponta dos ramos tem as gemas, que a gente chama de gema apical, tá? E tem as gemas laterais também nas laterais do caule. Aqui parece uma cana-de-açúcar, mas é muito bom para a gente ver que na cana-de-açúcar é assim também. O que seria um nó? Então, na cana, a parte comestível da cana, a gente chama de entrenó, e a parte rígida, de nó. Então, aqui é um nó, aqui é outro nó, aqui é outro nó. A região entre o nó e o outro é o entrenó. Mesma coisa aqui para essa planta. Aqui eu tenho uma marcação, é um nó. Aqui eu tenho outra marca, outro nó. A região entre uma marca e outra é o entrenó. Ok? A gente vai ver vários exemplos aí, que isso vai ficar bem claro para vocês. Colo-coleta, a gente viu também na aula de raiz, que é o nome da zona de transição entre o caule e a raiz. Aqui a gente está vendo o caule crescendo aí com seu geotropismo negativo, né? Fototropismo positivo. O caule cresce em direção à luz, ele cresce até em direção à fonte de luz. Se a fonte for na lateral, ele vai crescer para a lateral, sempre para a fonte de luz. Tá? E vocês vão ver melhor quando vocês forem ver fisiologia vegetal, mas só para a gente entender um pouquinho, é um hormônio que ele se acumula na parte não iluminada. Esse hormônio faz com que essas células se alonguem da parte não iluminada, fazendo com que a planta sempre curve para a parte iluminada. Tá? Aqui vocês estão vendo bem ela curvando, né? Bom, vamos olhar mais algumas plantinhas aqui, mais alguns esquemas, para a gente entender o que é esse nó entrenó. Então, olha para esse caule aqui. Isso aqui é um caule. Essa região aqui tem a marca onde saíram as duas folhas. Isso aqui é um nó. Aqui eu tenho outra marca, ó, saiu um ramo lateral aqui para a direita, tem uma florzinha saindo para a esquerda. Essa região é outro nó. A região entre um nó e o outro é o entrenó, certo? Como a gente está vendo essa depois, né, está revendo, na verdade, vocês lembram da aula de folha, que a gente tem que ver lá em filotaxia quantas folhas tem por nó. Então é sempre importante reconhecer o que é o nó e o entrenó no caule, para a gente saber quantas folhas saem ali, para poder ver filotaxia, etc. Aqui mostrando a gema. Essa gema axilar, né, a gema lateral, ela pode se manter ativa ou ela pode simplesmente se transformar no ramo lateral e não existir mais aqui. E aqui, mostrando a gema apical e as folhas, né? Então, sai uma folha para cá. Então, essa região aqui é um nó. Aqui saiu outra folha, é outra marca. Aqui eu tenho outro nó. A região entre um nó e o outro é entrenó.
Bom, ramificação. Como os caules podem se ramificar? O primeiro tipo e o mais fácil de todos é o caule do tipo simples, ele não tem ramificação. A gente tem aqui no coqueiro, eu tenho um caule e eu não tenho galhos, não tenho ramos. O que eu tenho só folhas no ápice. No caso do coqueiro, é só folha que eu tenho ali em cima. Então, se o caule não ramifica, ele é um caule simples, ou não ramificar. Agora, quando os caules se ramificam, eu tenho dois tipos. Nesse primeiro tipo aqui, tá vendo? Um pinheiro, ele é triangular, né? Os ramos nunca ultrapassam o comprimento aqui do eixo principal. Por que isso acontece? Porque essas plantas possuem uma gema apical dominante, então ela domina o crescimento, né? Fazendo com que os ramos não se desenvolvam tanto quanto o eixo principal. Então, ó, as ramificações nunca ultrapassam o comprimento do eixo principal. O ramo de baixo ele é maior porque ele é mais antigo, ele cresce lentamente. O crescimento todo é dominado pela gema apical. Então, nesse caso, eu chamo de ramificação monopodial. No segundo caso, aqui do lado, ó, você vê, eu tenho até o ramo principal, como toda árvore, né? A árvore tem um eixo principal, começa ali. Mas olha como as ramificações crescem muito. Então, as ramificações são até maiores do que o eixo principal. O que está acontecendo aqui? Nesse caso, eu não tenho dominância de gema. Todas as gemas, mesmo as apicais dos ramos, elas crescem aleatoriamente. Então, ela cresce aleatoriamente. Então, as ramificações podem ultrapassar o comprimento do eixo principal. Qualquer árvore que você olhar aí para fora é desse jeito, tá? Olhou aí para fora da tua casa, mesmo aquela que está podada, pode olhar para ela, ver como as ramificações crescem aleatoriamente. Então, é ramificação simpodial. A ramificação monopodial é essa, onde tem a gema dominante. Então, ela vai ter sempre esse aspecto triangular, onde os ramos mais antigos vão ser maiores, à medida que vão ficando mais velhos, menores. Mas sempre o crescimento dominado pela gema apical. Então, nesse caso aqui, o triangular monopodial. Nesse caso aqui do IP, simpodial. Bom, parece lógico, mas é bom falar desses termos. Quando eu falar de planta herbácea, eu estou falando de erva. Então, de um modo geral, planta de pequeno porte. É claro que tem ervas grandes, mas de pequeno porte, verdes, maleáveis, né? São plantas que eu chamo de herbácea. Quando eu falo de lenhoso, eu estou falando de planta que tem crescimento secundário. O crescimento secundário é a formação dessa casca, esse crescimento em espessura que as árvores possuem. Então, herbácea eu estou falando das ervas e lenhoso eu estou falando de árvore, de arbusto, de planta que tem a casca. Bom, o caule ele pode ser aéreo, que é o caule que está na superfície, que você está vendo. Mas também tem caules que são subterrâneos, né, estão enterrados, e tem os caules aquáticos. Caule aquático não tem muita variação. É caule aquático, pronto, acabou. Agora, os aéreos e subterrâneos aí vão ter as variações que a gente vai começar a ver agora. Aqui fotos para a gente ver esses caules, né? Então, caules aéreos. Aqui um baobá, um caule aéreo. Estou vendo, né? Está na superfície. Essa planta aqui, esse caule que cresce uma trepadeira aqui nesse muro, é um caule aéreo também, um caule que está para fora, caule aéreo. Coqueiro, caule aéreo. Agora, essas três plantinhas aqui da imagem, que eu estou apontando com o cursor, são plantas que têm caules subterrâneos, né? Então, o caule está embaixo da terra, caule subterrâneo. E planta aquática tem caule aquático. Agora, vamos ver como se apresentam os caules aéreos. Então, caule aéreo tem aqueles caules que estão para cima, são os caules chamados de erguidos. Tem os caules que estão pelo chão, rastejando, que são os rastejantes ou rasteiros. E tem o caule das plantas trepadeiras, que é o caule trepador. Ok? Vamos ver os que são para cima, os erguidos. O caule das ervas, eu não posso chamar de tronco, porque tronco eu acho que é o caule que todo mundo já vem com ele na cabeça e usa como sinônimo, caule-tronco, né? Então, tronco é um tipo de caule. Esse aí é um caule herbáceo. O caule das plantas herbáceas, a gente chama de haste. Tá? Então, caule de planta herbácea, haste. Por outro lado, as plantas lenhosas têm o tronco. Então, haste para as plantas herbáceas, tronco para as plantas lenhosas. Aí você pensaria, então acabou, né? Porque o plantão herbáceo é lenhosa, acabou.
Mas não, vamos olhar alguns outros tipos aí de caules erguidos que não dá para se enquadrar nem nas hastes, nem nos troncos. Primeiro tipo aí dos diferentes, o colmo. Colmo é um caule cilíndrico com os entrenós bem marcados. Existem dois tipos de colmo. É o colmo chamado de cálamo e o colmo chamado de fistuloso. Aqui temos o bambu, não, a cana-de-açúcar à esquerda e o bambu na direita, né? Qual a diferença estrutural entre eles? Né? A cana-de-açúcar, o caule é todo preenchido, e o bambu, o caule é oco. É isso que faz a diferença dos tipos de colmo. Tem o colmo, que é preenchido, que chama-se colmo cálamo, e tem o colmo oco, que é chamado de colmo fistuloso. Então, aqui, ó, colmo cálamo, colmo fistuloso. Só bambu e cana-de-açúcar que tem esse caule? Não, todo capim é assim. É um caule característico do que a gente chamava de gramínea, da família Poaceae. É o caule cilíndrico. O milho é assim, o sorgo, caule cilíndrico com os entrenós bem marcados. Isso diferencia. Uma das coisas que diferencia do próximo, que a gente vai ver, é que o próximo tem as folhas só no ápice. E causa muita confusão quando você pensa só na cana-de-açúcar, né? Que a cana-de-açúcar, as folhas vão secando e são caducas, elas vão caindo. Só que essas plantas, o colmo, a folha está distribuída por toda a planta. No próximo que nós vamos ver, que é o estipe, é um caule cilíndrico também, tá vendo? Ele também é cilíndrico. Ele também tem entrenós bem marcados. Mas eles têm os entrenós curtos e as folhas no ápice, que o diferencia do colmo. Então, aqui é o caule principalmente das palmeiras. Então, qualquer palmeira, aqui que a gente tem a carnaúba, o coco, o açaí, a pupunha, babaçu, todas essas plantas possuem esse tipo de caule, que é um caule cilíndrico, os entrenós curtos e as folhas sempre dispostas no ápice, que é o caule das palmeiras. Mas só palmeira tem isso? Não, aqui tem outras plantas que não são palmeiras. Aqui a gente tem o sagu, ou sica, que é uma planta, antigamente era tratada no grupo das gimnospermas, continua estando lá, não é das angiospermas, mas a classificação mudou um pouco, a gente vai ver depois isso, mais para frente. Então, aqui, o que eu tenho? Um caule cilíndrico, os entrenós curtos, as folhas estão muito próximas umas das outras, né? Então, cada marca da folha é um nó, a região entre um e outro é um entrenó, e as folhas no ápice da planta também é um estipe. O mamão também é estipe, ó, as marcas aqui, todas essas marcas são nós, a região entre um nó e o outro é o entrenó. Também as folhas dispostas no ápice, então o mamoeiro também é um estipe. Aqui o falso xaxim, aqui o xaxim verdadeiro, também estipes, né? O caule está aqui, as folhas dispostas no ápice, ok? Outro caule diferentão é o cladódio. Cladódio, ele tem 3 características que a gente acaba juntando as 3 descobrindo que é ele. Primeiro, você já mata porque é o caule característico dos cactos, ou de plantas chamadas de cactiforme, que tem formas de cacto. Então, o que a maior parte dos cactos tem? É suculento. Tá? Tem cacto que é um arbusto com folha, mas, de um modo geral, a gente reconhece o cacto por ele ser suculento, né? Ele tem um tecido especial chamado parênquima aquífero. Parênquima é o tecido de preenchimento das plantas. O parênquima aquífero é um tecido de preenchimento especializado que suas células guardam muita água. Então, é o que a gente encontra aí nos cactos. Então, a primeira característica é ser suculento. Segunda característica, ele é clorofilado, ele é verde. Os cactos, eles têm folha reduzida ao espinho. Então, o espinho é uma modificação foliar. A gente que está vendo, já viu a aula de folha, sabe que espinho é uma modificação foliar, para evitar a perda d'água. E também evitar a herbivoria, né, que também protege. Mas, então, o próprio caule é o órgão fotossintetizante. Então, ele faz fotossíntese pelo caule. Então, ó, suculento faz fotossíntese. E outra coisa que esse caule tem é não possuir folha, ou ter folhas reduzidas, folhas rudimentares, algumas coisas assim, tá? Pode lembrar, tem uma folhinha ou outra, mas normalmente folhas reduzidas ou as folhas são ausentes. Vamos olhar mais foto para a gente entender.
Então, aqui, ó, tá vendo? Tem vários cactos e tem plantas que não são cactos. Essas 4 figuras aqui, eu estou mostrando cactos para vocês. Todos esses aqui são cactos. Agora, esse aqui não é cacto, isso aqui não é cacto, nem isso, nem isso. Essa plantinha aqui eu vejo direto, uma planta ornamental que está ficando muito popular. Muita gente aqui em Mossoró tem dessas plantas. Aí fica mandando a foto para mim para saber qual é. O nome dela é estapélia, é uma planta da família das apocináceas. Apocinácea é a família... Não estou lembrando nenhuma planta com isso. Ah, a mangaba, vocês conhecem mangaba, a frutinha? É uma apocinácea. A apocinácea, mas ela, vegetativamente, olhando, ela é igualzinha um cacto. Por quê? Porque ela é fotossintetizante, é suculenta e é sem folha. Tá? Então, muitas vezes, qualquer cladódio a gente já chama de cacto, porque vai lembrar sempre dele. Mas o cladódio é o caule suculento, fotossintetizante e sem folha. Ou com folhas rudimentares, como esse aqui. Essas duas aqui é da família da macaxeira, uma euforbiácea. Você quebra ela, sai o leitinho dela, né? Então, aqui eu tenho o avelóis e aqui o eufórbia ornamental. Ela tem até as folhinhas aqui, tá vendo? Mas tem o caule fotossintetizante, suculento, e essas folhas são meio estranhas, né? Então, essas 3 características formam o cladódio. Agora, existe um cladódio que não é suculento. Quando o cladódio não é suculento, que eu só conheço essa planta aqui, chamada carqueja, do solo parece que estão saindo umas folhas surgindo do solo. Na verdade, não são folhas, é um caule, é um cladódio, só que ele não é suculento. Quando o cladódio não é suculento, ele vai receber o nome de filocládio. Filocládio. Outro caule diferentão é o caule dessas orquídeas. Orquídeas epífitas, muitas espécies de orquídeas possuem esse caulezinho aqui, que também é fotossintetizante, tá vendo? Ele é chamado de pseudobulbo. Então, é um caule especial aí das orquídeas. Pseudobulbo porque ele lembra um bulbo. Só que a gente vai ver no final da aula que bulbo é um caule subterrâneo. Tá? Ele é um caule aéreo, por isso pseudobulbo, que é esse caule especializado aí nessas orquídeas. Outro caule erguido, né, é o escapo. Escapo é o caule que a planta emite na época da reprodução. Então, estão vendo aqui nesses exemplos? Né? Então, aqui eu tenho um agave. A planta, na época da reprodução, emite esse caule para sustentar suas flores, suas inflorescências. Né? Cada pedacinho desse que eu estou circulando é uma inflorescência com dezenas de flores. Aqui do lado é uma inflorescência única, né, de uma puia, é a maior bromélia do mundo, essa aqui, Puia Raimondi. Então, é um eixo, a planta, na época da reprodução, emite esse eixo para sustentar suas flores. Tá? Então, a planta, o caule que a planta emite na época da reprodução chama-se escapo. E o escapo é muito comum aí na vida da gente. Por exemplo, se você pegar qualquer charge, que pegar um sertanejo, provavelmente vai ter um cara lá com uma enxada, um burrinho do lado e um matinho na boca, né? Aquele pendãozinho nada mais é do que a inflorescência do capim. Aquele é um escapo que a planta emitiu para sustentar as flores. No abacaxi, a gente tem o escapo. É claro, assim, o botânico mesmo vai chamar de escapo até começar as flores ou inflorescências basais, né? Depois que começou a inflorescência, a gente chama de raque da inflorescência, enfim, com outro nome. Mas é a mesma estrutura, tá? É o caule, que a estrutura caulinar que a planta emite na época da reprodução, o escapo. No abacaxi, o escapo está aqui, sustentando as flores. Depois que forma o abacaxi é uma fruta meio doida que todas as flores desenvolvem um frutão único. A gente vai ver isso na aula de fruto direitinho. Mas, resumindo, é isso. Várias flores vão formar um frutão. Um fruto só. E quando a gente corta as rodelas do abacaxi, aquela parte do meio que a gente segura a rodela, a partezinha mais dura, que eu acho até mais gostoso, aquilo é o escapo, nada mais é do que esse caule que a gente está comendo. Aqui do lado também, nem sempre o escapo é essa coisa ignorante, gigante, que a gente está vendo aqui, não. Às vezes o escapo é simplesmente uma coisa delicada. Você tem uma broméliazinha pequena, ela emite o escapo, a Bilberge é o nome dela, ela emite o escapo para sustentar as flores, tá? Então, o escapo é o caule que a planta emite na época da reprodução. Então, dos aéreos erguidos, que estão para cima, nós vimos haste, tronco, colmo, estipe, cladódio, pseudobulbo e escapo. Então, são os caules
aéreos que estão para cima. Agora, tem os caules aéreos que estão rastejando pelo chão, das plantas rasteiras. Então, são só dois tipos, muito simples de diferenciar. São dois, o estolão e o prostrado. A diferença, todos eles vão crescer rastejando, né? São caules rastejantes. A diferença é que um, à medida que vai crescendo, vai emitindo raízes adventícias e o outro não. No estolão, o caule vai crescendo paralelo ao solo e vai emitindo raízes adventícias. À medida que ele cresce, novas raízes vão surgindo. Lembra da aula de raiz? Raiz adventícia é aquela que surge de partes que já desenvolveram da planta. Então, o caule está crescendo, lá na frente ele vai e começa a surgir raízes para prender a planta ali. Então, se o caule rastejante cresce e emite raiz adventícia, ele se chama estolão. Agora, se o caule cresce e não emite, como no caso aqui da melancia, apesar de que a melancia seria, por origem, uma planta trepadeira, que até a gavinha ela tem, mas imagina uma melancia trepando, né? Isso é difícil para sobreviver. Mas o crescimento mostra exatamente o caule, ela cresce rastejando e ela não vai emitindo raiz. É claro, ela tem a raiz dela, no momento que germinou, né? No caso da melancia, uma raiz axial. E ela vai crescendo sem emitir raízes. Então, nesse caso que não emite, é prostrado, e no caso que emite a raiz adventícia, é estolão. Ok? E agora os trepadores. Caule aéreo trepador é o caule que está trepando, escalando aí o seu suporte. O primeiro tipo de caule trepador, a gente chama de caule trepador sarmentoso, aquela planta trepadeira que tem alguma estrutura que auxilia na fixação da planta. À medida que ela vai crescendo, ela vai se prendendo. Tem alguma estrutura na planta para fixá-la. A estrutura mais comum é essa molinha aqui que a gente chama de gavinha. A gavinha, que é encontrada no maracujá, na uva. Então, a gavinha, à medida que a planta vai crescendo, a gavinha acha o substrato e se enrola nele. Então, se tem alguma estrutura que auxilia na escalada, esse caule é chamado de trepador sarmentoso. Agora, essas plantas aqui, ó, elas não possuem gavinha. Não só gavinha, raiz grampiforme também, alguma estrutura que prenda a planta na escalada, eu chamo esse caule de sarmentoso. Agora, essa planta não tem. O que ela faz para crescer? Ela se enrosca. Ela vai crescer se enroscando no suporte. Então, essas plantas que se enroscam, esse caule é chamado de caule trepador volúvel. Então, as trepadeiras volúveis são aquele caule que se enrosca. Aquela trepadeira que não tem gavinha, não tem raiz grampiforme para fixá-la, ela simplesmente se enrosca. Existem dois tipos. As trepadoras volúveis sinistrosas e as destrosas. Vem de destro e canhoto, tá? Sinistrosa e destrosa, com X. Vem de destro, mas destro não se escreve com X, né? Porque vem de dexter, que é destro, é direito em latim. Então, por isso, destrosa com X, de destro, de dexter, e o sinistrosa. Sinistro é sinônimo de canhoto em português. E ainda bem que existe o nome sinistro, porque fica menos feio do que, imagina, uma destrosa e uma canhotosa, né? Ia ficar muito estranho. Então, é destrosa e sinistrosa. Sinistrosa ela cresce girando para a esquerda e destrosa cresce girando para a direita. Espero que tenha voltado sem problemas, um segundinho aí. Eu não vou editar isso aí, eu vou colocar lá, porque vocês têm a prova logo, então eu vou colocar o mais rápido possível isso para vocês, do jeito que está, com falha mesmo, ok? Vamos agora para as lianas. Nossa, está quente aqui, estou suando. Liana é qualquer caule trepador que tenha crescimento secundário. É claro que no início da vida, ou ela vai ser volúvel, ou vai ser sarmentosa, ou ela vai se enroscar, ou ela vai ter gavinha, mas se ela tem crescimento secundário, a liana a gente chama qualquer trepadeira que tenha crescimento secundário, que é a formação da casca, né? Eu brinco que lianas são as trepadeiras casca grossa,
Eu espero que não tenha nenhuma Liana assistindo essa aula. Agora vamos falar dos subterrâneos, que são só 4. Rapidinho a gente mata isso aí. Primeiro tipo, rizoma. Então, a gente falou até agora dos caules aéreos. Tem os caules aéreos que estão para cima, tem os rastejantes, tem os trepadores. Agora são os caules que estão embaixo da terra. Primeiro tipo, rizoma. Rizoma é um caule que cresce paralelo ao solo e emite raízes adventícias. Eu dei exatamente essa definição para um outro caule, que foi o estolão. O estolão também cresce paralelo ao solo e emite raízes adventícias. Só que desse caule aí é subterrâneo, tá? O estolão, caule aéreo. Aqui eu estou falando, o rizoma é um caule subterrâneo. Então, aqui um esquema mostrando a planta. A bananeira é assim. Então, a bananeira, para quem conhece, ela tem a planta que está dando a banana lá, ela já tem a filha crescendo do lado e tem a neta. Por onde ela anda, por baixo da terra? Pelo rizoma, tá? Que é o caule subterrâneo. O próprio caule da bananeira, como a gente viu em folha, não é caule. É um pseudo-caule. Ele é formado simplesmente pelo entrelace das bainhas foliares. Aqui no bambu, o bambu também tem um caule subterrâneo, que vai crescendo paralelo ao solo. Tá? Ele tem o colmo, que é o caule aéreo, o colmo fistuloso, né? Aquele colmo oco, mas ele também tem o seu caule subterrâneo, que é o rizoma. Tubérculo, como a gente viu em raiz tem as raízes tuberosas. Raiz tuberosa é a raiz especializada para reserva de nutrientes. Tubérculo é o caule subterrâneo especializado para reserva. Eu vejo muito Globo Rural aí, olha, presta atenção, galera da agronomia, o pessoal chamando tudo de tubérculo, qualquer substância, qualquer estrutura subterrânea de reserva, chama tudo de tubérculo, mas tubérculo é um nome para estrutura de origem caulinar, tá? E raiz tuberosa para estrutura de raiz. Então, batata doce, beterraba, mandioca, cenoura, tudo isso é raiz tuberosa. E tubérculo é a estrutura de caule. Então, temos como exemplo principal batata, que a gente chama aqui de batata inglesa, mas que de inglesa não tem nada. As batatas são sul-americanas, era para ser boliviana, peruana, chilena, né? Os incas, e antes dos incas, todos os povos que viveram lá utilizavam essas plantas. Então, aqui são vários tipos de batatas ainda usadas lá nos Andes, ali naquela região andina. A batata inglesa, se vocês deixarem ela na geladeira, vocês vão ver acontecer isso aqui, ó. Isso aqui são gemas, tá? Gemas. As gemas não são encontradas nas raízes, tá? Só caule possui gemas. Isso é uma das coisas que faz a gente diferenciar, saber que é uma estrutura caulinar. Claro que sem precisar fazer cortes anatômicos e outros estudos. A presença da gema já indica que não é uma raiz. Bulbo. Bulbo é um caule subterrâneo de reserva também, mas ele tem uma estrutura muito própria. Ele é formado por uma estrutura caulinar propriamente dita, chamada de prato, e ele é recoberto por folhas modificadas, que são chamadas de catáfilo. O exemplo mais comum que a gente tem é a cebola. Então, na cebola, aquela partezinha dura que a gente não usa na alimentação, né? Você vai, pica a cebola, joga aquela parte fora, aquela parte durinha, ali é o prato, é o caule propriamente dito. E ele é recoberto de folhas modificadas chamadas catáfilos. Então, o bulbo é a união prato-catáfilo. Tá? Tudo forma um bulbo, que a gente reconhece como uma estrutura caulinar subterrânea. Também serve para reserva, né? As folhas da cebola servem para guardar amido, guardar água, etc. Existem alguns tipos de bulbo. O bulbo tunicado é o bulbo onde o prato está totalmente protegido. É o caso da cebola. Então, na cebola não tem acesso ao prato. Tem que picar a cebola toda para achar o prato lá dentro. Por quê? Porque os catáforos recobrem totalmente o prato. Esse bulbo é chamado de tunicado. Segundo bulbo, que está aqui, compacto. O bulbo compacto tem um prato mais desenvolvido que os catáforos. Então, imagina uma cebola onde aquela partezinha que a gente joga fora fosse a maior parte da cebola. Então, quando o prato é mais desenvolvido que os catáforos, eu tenho
o bulbo compacto. É quando o prato é mais desenvolvido que os catáforos. Então, aqui eu tenho dois exemplos. Essa plantinha aqui, que eu não sei o nome, esqueci. E aqui embaixo, o bulbo da planta que produz o açafrão. O açafrão é um dos temperos mais caros que existem, porque ele é filamentos da parte feminina da flor. A gente vai estudar gineceu na próxima aula, vai ver direitinho o que são essas partes. Mas tá vendo essa partezinha vermelha aqui? É uma das 3 partes das divisões do estilete, da parte do gineceu. Então, é um tempero caríssimo, etc. O bulbo mesmo não é utilizado na alimentação. Por quê? Porque tem um prato mais desenvolvido que o catáfilo. Imagina uma cebola que só tem aquela parte dura no meio, né? Então, esse chama-se compacto. O bulbo escamoso é quando os catáforos têm um formato de escama ou de pétalas. Ele recobre o prato, mas não totalmente. Se eu abro, eu tenho acesso, como nessas 3 figuras aqui. Tá? Então, aqui são os catáforos. O catáforo não está recobrindo como a cebola totalmente. Isso aqui está em formato de pétala. Aqui nesse esquema, os catáforos com formas de escama. Aqui também. Parece até aquela cebola do Outback, né? Mas não, é só um bulbo, tá? Aquela do Outback é uma cebola mesmo. É um bulbo tonicado. Nesse caso aqui, bulbo escamoso. E aqui, por último, o bulbo chamado de bulbo compacto. Não, desculpa, bulbo composto. O bulbo composto é formado por bulbos menores, que são chamados de bulbílios. Bulbílios. Então, quando o bulbo é formado por bulbos menores, que o exemplo mais comum na vida da gente de todo dia é o alho, né? Então, a cabeça do alho é o bulbo inteiro e cada dente do alho é um bulbílio. Quando eu tenho essa estrutura, eu chamo de bulbo composto. E, por último, o xilopódio. O xilopódio é uma estrutura mista entre caule e raiz. Tem muita discussão e ele é muito encontrado em plantas onde tem um período seco muito grande, como na caatinga. Algumas plantas podem parecer isso daí, ó. Tá vendo? Aqui está o caule aéreo e o caule continua para baixo da terra. Tem muita discussão ainda, onde começa, onde termina, o que é raiz, o que é caule, mas, enfim, xilopódio é um tipo de caule que eu tinha que mostrar para vocês, que é um caule bem interessante, encontrado em algumas plantas de lugares onde tem pelo menos uma época do ano bem seco, como na caatinga, no cerrado, ok? Esse entumecimento abrupto. Então, o caule vem aéreo, de repente, para o solo, ele tem esse entumecimento abrupto. Aqui para vocês treinarem, tá? Já está o slide lá para vocês. Vai colocando o nome aí em cada uma dessas estruturas aí para vocês treinarem cada tipo. Então, esse aqui, ó, caule aéreo trepador. Que tipo de trepador há? Ele se enrosca. Então, trepador volúvel. Isso é uma atividade para vocês treinarem aí na casa de vocês. É claro que esse negócio está no YouTube, né? Pode ter gente que está assistindo aí que não seja aluno. Se você está assistindo e não é aluno, dá pausa no vídeo e tenta lembrar. Vamos lá. Aqui também, mesma coisa. Quem é A, quem é B? Atividade para vocês fazerem. Então, eu quero saber, estou falando de caule, né? Então, A, caule aéreo, tronco. B seria o quê? O que vocês acham? O milho. Né? Caule cilíndrico, entre nós bem marcados. Colmo. Tá, então, vocês vão fazendo essa atividade aí. E eu vou já, assim que leva um tempinho para processar o vídeo, eu vou colocar logo isso para vocês, tá? Vou interromper aqui e nós nos encontramos novamente na próxima aula, terça-feira, já para falar de outros assuntos.